Você já sentiu que alguém próximo não vibra quando você vence? Ela sorri, ela diz parabéns, mas algo no olhar parece diferente. Não é ódio declarado, não é confronto direto, é algo mais sutil. É um silêncio estranho, uma energia pesada, uma frase atravessada no meio de um elogio. E o mais perigoso, a inveja raramente vem de um inimigo declarado. Ela nasce perto, às vezes muito perto. Marco Aurélio escreveu algo que poucos entendem profundamente. A melhor vingança é não se tornar como eles. Mas como não se tornar como eles? Se você nem sabe quem eles são, hoje eu vou te mostrar de forma prática como identificar pessoas que secretamente te invejam. Sem paranoia, sem desconfiança doentia, mas com lucidez estoica. E se você quer desenvolver essa clareza mental, já deixa o like agora, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. E me conta nos comentários, você já suspeitou que alguém próximo tinha inveja de você? Parte 1. Entendendo a inveja de verdade. Antes de identificar sinais, você precisa entender o que é inveja de fato. Inveja não é apenas querer o que você tem. Inveja é sentir dor pela sua conquista. É diferente de admiração. Admiração inspira, inveja incomoda. O invejoso não quer crescer junto, ele quer que você diminua, e isso é extremamente difícil de admitir. Porque muitas vezes, a pessoa que te inveja trabalha com você, estuda com você, é seu amigo ou até alguém da sua família. A inveja nasce da comparação, e comparação nasce da insegurança. Sêneca dizia, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas o invejoso sofre na comparação. Ele olha para sua evolução e pensa, por que ele conseguiu e eu não? E ao invés de usar isso como combustível, ele transforma em ressentimento. Sinal 1. Elogios com veneno escondido. Você anuncia uma conquista. A pessoa responde, legal, mas foi sorte, né? Ou, mas isso também nem é tudo isso. Ou ainda pior, vamos ver quanto tempo isso dura. Percebe o padrão? É um elogio que já vem com uma redução. É como se a pessoa dissesse, eu preciso diminuir o tamanho da sua vitória para proteger meu ego. Isso é clássico de inveja silenciosa. O estoico entende algo poderoso. Quando alguém tenta reduzir sua conquista, ela está tentando proteger a própria autoestima. Não é sobre você, é sobre o que você desperta nela. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui. Eu já vi isso. Quero saber quantas pessoas aqui já passaram por isso. Sinal 2. Desaparecem quando você vence. Observe algo curioso. Quando você está mal, elas aparecem. Mas quando você começa a crescer, elas somem. Silêncio, distanciamento, respostas frias, porque a sua evolução começa a lembrar a elas da própria estagnação. A inveja não suporta a proximidade com sucesso alheio, e isso é doloroso de perceber, mas libertador. Sinal 3. Competição invisível. Você compra algo, ela compra melhor, você conquista algo, ela precisa mostrar que conquistou também. Você começa a estudar, ela começa a apostar que está estudando também. Não é coincidência, é comparação constante. E o mais perigoso, ela nunca admite que está competindo, mas você sente. O estoico não entra nessa disputa. Ele entende que competir com invejosos é perder energia vital. Sinal 4. Ficam felizes quando você falha. Esse é o mais difícil de aceitar, mas é real. Você erra, você fracassa. Você perde algo, e a reação vem com um leve conforto. Uma frase como, eu sabia, ou, isso era arriscado demais mesmo. Existe um alívio escondido ali, porque sua queda valida a narrativa interna dela. Ele não é melhor do que eu. Marco Aurélio enfrentava traições e inveja dentro do próprio império. E mesmo assim escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Você não controla a inveja dos outros, mas controla como reage a ela. Se você está percebendo que já ignorou sinais assim no passado, se inscreve agora no canal.
Porque aqui você aprende a desenvolver percepção emocional, não apenas teoria filosófica. História real. Deixa eu te contar algo. Um seguidor me escreveu dizendo: eu achava que tinha um amigo que me apoiava, mas toda vez que eu falava de um projeto novo, ele dizia que era arriscado demais. Quando eu falava de uma oportunidade, ele falava dos riscos. Quando eu falava de crescimento, ele falava das chances de fracasso. Ele confundiu pessimismo com cuidado. Mas, na verdade, era medo projetado e possivelmente inveja. Não porque o amigo era mau, mas porque o crescimento dele ativava inseguranças internas. E isso acontece todos os dias. A diferença entre inveja e cuidado real. Nem todo alerta é inveja. Às vezes alguém realmente quer te proteger. Como diferenciar? Simples. O cuidadoso aponta risco, mas incentiva crescimento. O invejoso amplifica risco e desestimula a ação. O cuidadoso diz: cuidado, mas vai. O invejoso diz: melhor nem tentar. Percebe a diferença? Se esse conteúdo está abrindo sua mente, compartilha esse vídeo com alguém que precisa enxergar isso. Às vezes, uma pessoa está sendo sabotada emocionalmente e nem percebe. Ponto importante. Não transforme isso em paranoia. Estoicismo não é desconfiar de todo mundo, é observar padrões. Repetição é o que revela intenção. Um comentário isolado não define nada, mas padrão define, e o estoico observa padrões. Como se proteger? Parte prática inicial. Primeiro princípio: não confronte com acusação. Inveja raramente é consciente. Segundo, reduza a exposição de planos. Não conte seus projetos para todos. Marco Aurélio escrevia suas reflexões em privado. Nem toda estratégia precisa de plateia. Terceiro, observe quem vibra de verdade. A energia é perceptível. Existe um tipo de alegria que é autêntica. E existe um sorriso que é protocolo. Aprenda a distinguir. Comenta aqui. Você já identificou alguém que vibrava de verdade por você? Vamos fortalecer esse tipo de relação. Sinais mais sutis que quase ninguém percebe. Você já percebeu que algumas pessoas fazem perguntas, mas não para entender, e sim para encontrar falhas? Elas perguntam: mas você já pensou se isso der errado? E se você não conseguir manter isso? Será que você está preparado mesmo? Não é curiosidade, é investigação. Elas procuram rachaduras. A inveja quer previsão de queda, porque a queda confirma a narrativa interna dela. E aqui está algo profundo. O invejoso não odeia você. Ele odeia o que você representa. Você representa potencial realizado, coragem executada, movimento, e isso ativa a dor da própria estagnação. Sinal 5. Mudam de assunto quando você brilha. Você começa a falar de uma conquista e a pessoa rapidamente muda de assunto. Ou começa a falar dela, ou minimiza o tempo da conversa. Isso é desconforto. Inveja não suporta palco compartilhado. O estoico observa sem reagir, porque reagir dá palco ao desconforto dela. Sinal 6. Te elogiam em público, mas não em particular. Existe um padrão curioso. Em público elas dizem: ele é muito esforçado. Mas no privado, silêncio, ou crítica, ou comparação. Isso acontece muito no trabalho. E aqui entra um ponto importante. Inveja no ambiente profissional. No trabalho, a inveja é estratégica. Ela não aparece como agressão direta. Ela aparece como omissão de informação, falta de apoio, comentários sutis, falta de recomendação. Você percebe que, quando você precisa de suporte, ele não vem. Quando você cresce, surgem ruídos. Mas aqui está a regra estoica. Nunca confronte emoção com emoção. Confronte com excelência. Marco Aurélio governava sob constante inveja política, e ele não descia ao nível, ele elevava o padrão. Se você já percebeu inveja no ambiente profissional, comenta: eu já senti isso no trabalho.
Quero saber quantas pessoas passam por isso silenciosamente. O maior erro que você pode cometer. O maior erro não é ignorar a inveja, é reagir com orgulho. Quando você descobre que alguém te inveja, é tentador. Exibir mais, provocar mais, mostrar mais, competir mais. Mas isso alimenta o ciclo. O estoicismo ensina algo brutal. A melhor resposta à inveja é indiferença estratégica, não frieza, não arrogância, mas serenidade. Você não diminui, você não provoca, você simplesmente continua. Como se proteger na prática, passo a passo. Agora vamos para a aplicação direta. 1. Pare de compartilhar planos prematuramente. Compartilhe resultados, não processos. Projetos em construção são vulneráveis. Quando você compartilha cedo demais, abre espaço para desencorajamento, energia negativa, projeção de medo, silêncio estratégico, é maturidade emocional. 2. Fortaleça seu círculo de apoio real. Faça um exercício simples. Liste 5 pessoas que realmente vibram por você. Se a lista for pequena, está tudo bem. Qualidade, quantidade. 3. Observe padrões de energia. Depois de conversar com alguém, pergunte-se: eu saí energizado ou drenado? Seu corpo sente antes da sua mente admitir. 4. Não transforme inveja em obsessão. Isso é crucial. Se você começa a pensar demais nisso, você perde foco. Lembre-se, você não controla a inveja dos outros, você controla a sua direção. Uma breve história de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi traído, criticado, invejado, mas ele escreveu para si mesmo: quando alguém te ofende, pense, ele age assim porque acredita que está certo. A inveja nasce de crenças internas, não de fatos externos. Quando alguém te inveja, ela está lutando contra a própria sensação de insuficiência. Você não precisa atacar alguém que já está em guerra interna. Isso é força real. Se essa visão está te ajudando a enxergar com mais maturidade, curte o vídeo agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam desenvolver essa clareza emocional. Como transformar a inveja em vantagem? Aqui vem algo poderoso. Inveja é indicador de crescimento. Se ninguém te inveja, talvez você ainda não esteja se destacando. Não busque inveja, mas não tema quando ela surgir. Ela é um termômetro. O segredo é não absorver, não reagir, não internalizar. Erro estoico final que você não pode cometer. Não se torne frio. Não feche seu coração. Não vire desconfiado de todos. Isso é trauma, não estoicismo. Estoicismo é discernimento, não isolamento. Você continua sendo gentil, mas seletivo. Continua sendo aberto, mas estratégico. Continua sendo humano, mas lúcido. Pessoas que te invejam podem estar perto, mas elas não determinam sua jornada. A pergunta real é: você vai diminuir sua luz para evitar desconforto alheio? Ou vai continuar crescendo com maturidade? A inveja é inevitável quando você evolui, mas a paz é opcional. E essa escolha é sua. Se você chegou até aqui, assista ao próximo vídeo, sei que vai te ajudar ainda mais. E escreve nos comentários: eu escolho crescer sem perder minha paz. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve agora. Porque aqui nós não ensinamos apenas filosofia, nós ensinamos força emocional aplicada.